Fala, mulherada empreendedora, estamos em mais um episódio do nosso podcast Você Empreendedora, e no dia de hoje temos uma mulher muito especial, como eu só trago mulheres maravilhosas aqui para vocês, não é mesmo? Estou aqui com a Regiane Barbosa, ela que é gestora e mentora financeira, acertei? Corretamente. Então hoje, você já sabe, o nosso assunto é dinheiro, La Plata. Muito importante esse assunto, não é? É um assunto que, inclusive, é a dor, é a dificuldade de muitas empreendedoras, independente, Regiane, do momento em que elas se encontram, Verdade. né? Seja no início, no meio, porque o dinheiro é o que faz a roda girar. Então, queria deixar aí você se apresentar um pouquinho pra gente e já falar, perguntar, né, na verdade, como que você chegou a essa carreira aí, né, de gestora, de mentora financeira? Por que isso na sua vida? Verdade, né? Por que eu entrei nesse mundo? Primeiramente, muito obrigada, Mayara, pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Assim, eu não esperava mesmo. E eu tenho certeza que o assunto de hoje vai mudar a vida de muitas empresárias, seja quem está começando, seja quem quer empreender também, porque finanças é finanças, né? Não tem jeito. E a gente vai falar muito sobre mentalidade, sobre prosperidade, que é o que eu sempre tento levar, né? Então, respondendo a sua pergunta, né? Por que eu virei mentora e gestora financeira, né? Eu sempre gostei muito de dinheiro. Então, eu sempre fui educada financeiramente. Para quê? Para que meu dinheiro rendesse, mesmo quando eu não tivesse dinheiro. E eu venho de uma família que passou por muitos problemas financeiros, né? Problemas com jogos, problemas com bebida. Então, isso me fez querer mudar a minha vida e, principalmente, levar a minha família para um outro nível, né? De educação mesmo. Então, já que nós não tínhamos essa condição financeira, eu, aos meus 14 anos, eu falei assim, eu vou ter que mudar a realidade da minha família. E com isso, na escola, eu comecei a falar sobre dinheiro. Desde assim, do meu ensino fundamental, as pessoas vinham, Regiane, se você não ganha mesada, como é que você sempre tem dinheiro? Eu falava, porque às vezes é os R$2 que meu pai me dá, é os R$5 que minha mãe me dá, e eu vou juntando. E vocês vão pegando e vão gastando, né? E eu trouxe isso para a minha vida. Então, o fato de eu não ter tido dinheiro, eu quis ensinar as pessoas a como você conseguir construir um futuro sem você ter muitos recursos. Então, isso eu trago como propósito mesmo, sabe? Que interessante, né? Porque essa é a realidade de muitos lares, né, brasileiros. Essa é a realidade da escassez e que normalmente a gente... Assim, não é o mais comum a pessoa pegar isso e tornar essa dor algo que ela leve para transformar a vida dela, né? Normalmente a gente usa isso até como uma bengala muitas vezes para as coisas que a gente não consegue fazer, para as realidades que a gente não consegue mudar, para os sonhos que a gente não consegue alcançar, né? E você desde pequenininha ali transformou isso na sua profissão, né? Você não sabia naquela época, mas se tornou sua profissão. Não sabia, exatamente. Assim, eu sempre fui de colégios públicos, né? E eu sempre falava assim, cara, como que eu vou fazer a diferença na vida de outras pessoas? Porque eu vivia no meio de pessoas que não tinham condições financeiras, mas eu via televisão, eu via novelas, eu via jornal. E eu sabia que tinha algo além daquela bolha onde eu morava. Né? Além da realidade que você conhecia. Além daquela realidade. Ali, né? Tipo... Eu falava, será que essa realidade é aquela realidade que eu quero levar para minha vida? Para o meu futuro? Essa é a realidade que eu quero trazer para minha mãe? Para o meu pai? Né? E eu falei assim, não é isso que eu quero para mim. E aí, aos 14 anos, quando eu perdi meu pai, foi o estopim, assim, da minha carreira, inclusive, porque eu fui para o mercado de trabalho com 14 anos sem saber o que eu ia fazer. Fui bater de porta em porta. Por quê? Porque na época o meu pai que era a nossa base. E aí quando meu pai veio a falecer, eu tinha 14 anos, eu falei, agora eu tenho que trabalhar. E aí o que eu vou fazer? Pedi ajuda à minha mãe e falei, mãe, eu preciso arrumar alguma coisa para te ajudar, né? E aí eu fui trabalhar numa empresa de fast food com 14 anos.
famoso Mac. Uau, você começou a trabalhar então bem jovem. Com 14 anos. Mas mesmo nessa época você já tinha na sua mente que você queria se profissionalizar nessa área de ajudar pessoas financeiramente? Já. E como que foi isso pra você? Tipo, começar bem novinha até você chegar nesse ponto que era o que você vislumbrava ali como carreira? Sim, então, quando eu fui para o mercado de trabalho com 14 anos, eu percebi que eu era diferente de todas as outras meninas da mesma idade que eu. Seja na escola, sejam as minhas primas que conviviam ali comigo, né? E aí todas elas vinham me perguntar: Regiane, como é que você consegue? Por que você foi trabalhar, né? Sua mãe e tal. Eu falei: não é isso que eu quero para minha vida. Então, quando eu comecei a trabalhar, o pouco que eu tinha, eu paguei o meu ensino médio na época e ajudava em casa. Só que ainda era pouco. E o que minha mãe recebia também era pouco. Então, eu fui querendo cada vez mais, né, fazer por mim e pela minha família. Foi onde, aos 16 anos, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Regiane, você me ajuda? 16 anos. Regiane, você me ajuda? Aí eu falei: com o quê? Eu preciso ser educada financeiramente assim que nem você. Eu falei: opa, tem um negócio aí. Porque negócios, empreender é oportunidade. Sim. É você ver a oportunidade no desejo do outro, né? Então, se com 16 anos alguém viu que eu poderia estar ajudando ela em relação ao dinheiro, por que não me capacitar para ajudar cada vez mais pessoas? E você estava ali, né, no ensino médio, uma jovem trabalhando. Algo incrível, algo fora da curva, realmente, né? Muito fora da curva. E aí, fechei com ela, assim, na época, acho que eu nem lembro, 200, 300 reais. Eu sei que era muito pouco, mas antigamente era bastante. E aí, ela precisava sair de dívidas. E foi onde as pessoas começaram a me procurar cada vez mais para ajudá-las a sair de dívidas. E foi assim que eu comecei a virar mentora de educação financeira para endividados. Uau! Para endividados. E você nem tinha começado uma faculdade, nada. Isso era o que você já assim, fazia ali na sua vida, gerenciando a sua escassez, né? Exatamente. Primeira coisa, você conseguia gerenciar ali a sua escassez e foi ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Exatamente. Eu ensinava para as pessoas o que eu não queria que acontecesse comigo. Uau! Então, como eu ainda não tinha chegado ao nível de ficar endividada e eu trabalhava para que eu não ficasse endividada, né? E eu ajudava a minha mãe a sair do endividamento, ou seja, nada mais do que você levar a sua realidade, o que você vive, para as pessoas. O que você fazer e o não fazer. E realmente isso era algo bem palpável na sua vida, né? Porque as pessoas conseguiam enxergar isso em você bem novinha. Exatamente. Que incrível. Bem novinho, o pessoal falava: como que você consegue e eu não consigo? Eu tenho 30 anos, 35, você tem a metade e você consegue gerir, né, as suas finanças e as finanças de outras pessoas que você também nem conhece. É de fato ali um dom de Deus que você escolheu aperfeiçoar também, né? Porque depois você teve a oportunidade de realmente iniciar carreiras e buscar qualificação sobre. E hoje você auxilia outros empreendedores, é isso? Exatamente. Fazendo exatamente. Como que funciona hoje o seu trabalho, Regiane, em relação a empreendedores? Vamos lá. Como eu comecei muito nova com famílias e pessoas endividadas, depois de 15 anos, né, eu percebi que 90% dessas pessoas que me procuravam sobre endividamento ou tinha um negócio ou queria abrir um negócio, saía da CLT para viver mais uma liberdade financeira, a tal liberdade financeira que todo mundo tanto deseja e sempre fala, né? Então, há 3 anos, nós fundamos a Farol Consultoria, que é a minha empresa hoje de gestão financeira para empresários, né? Por quê? Eu percebi que cada vez mais as pessoas que me procuravam para tratar de finanças eram pessoas que tinham um negócio, mesmo que pequeno, sabe? Mas eram empreendedoras que não sabiam gerir a sua própria vida e, ao mesmo tempo, estava afundando o seu negócio que tinha acabado de começar, né? Então, há 3 anos nós fundamos a Farol com o intuito de não ajudar só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas também a conseguir prosperar. E com esse ensinamento do que você deve e não fazer,
né? Hoje em dia a gente tem ajudado cada vez mais empreendedoras a crescer com o que é certo, com o que é errado, o que você deve e não deve fazer para ter um negócio lucrativo. E eu acredito que você deva ter visto muito, né, por estar em contato com pessoas assim, identificar que normalmente esse empreendedor, essa empreendedora que iniciou ali um negócio, se ele já tem problemas com dinheiro na sua vida pessoal, na maioria das vezes as pessoas raciocinam assim, não, o meu problema com finanças é porque eu tenho pouco dinheiro. Né? As pessoas pensam, eu tenho pouco dinheiro, então o problema acontece porque eu tenho pouco dinheiro. Se eu tiver mais dinheiro, eu vou resolver meu problema. Só que as pessoas não entendem que se elas são desorganizadas financeiramente e elas têm mais dinheiro, elas vão se desorganizar em uma proporção maior. Normalmente é isso que acontece, tá errado? Normalmente, né? isso sempre acontece. Porque assim, quanto mais você gasta e quanto mais você ganha, você vai gastar na mesma proporção. Então, primeiro você tem que se reeducar. Porque se você gasta R$50, quando você tiver 50 mil, você vai gastar os mesmos 50 mil da mesma forma. E é por isso que a educação financeira ela precisa vir. É até bom que ela venha antes da prosperidade mesmo. Porque aí a pessoa pode prosperar no negócio dela sem quebrar, que é o desejo das pessoas, né? De prosperar e seguir prosperando. Todo mundo que chega hoje e fala assim, Regiane, eu preciso de ajuda com as minhas finanças. Aí eu faço a seguinte pergunta. Você precisa com as finanças para sua vida pessoal ou para sua vida empresarial? Quando ela fala assim, dos dois, eu falo, então primeiro vamos organizar as suas finanças de casa. Como é que é o seu orçamento familiar? Como é que é o seu orçamento? Como é que é o seu planejamento familiar? Porque se você gasta muito além do que você recebe, que é o que muitas pessoas passam por isso, né? Não vai adiantar você ter uma empresa que vai faturar. Porque quanto mais a sua empresa faturar, é o famoso assaltante. Você vai assaltar a sua própria empresa. E aí as coisas caminham juntas, né? Porque, fim ao cabo, uma coisa vai comprometer a outra, né? Verdade. E desses empreendedores que hoje você, durante esses anos, né, vem cuidando, vem ajudando, vem levantando, tirando das dívidas, dos problemas, das questões. Verdade. Qual que é o problema mais comum que você enxerga que essas pessoas normalmente têm? Esse empreendedor que iniciou ali um negócio, que é um bom negócio, né? É um negócio próspero, promissor, mas que às vezes demora ali a engrenar. Qual que, na verdade, é o maior problema dessa questão que você observa? Falando de empreendedores que estão começando, elas não sabem o que é seu lucro e o que é seu prejuízo. Se tem lucro, elas nem sabem se elas têm lucro, né? E para elas saber se elas têm lucro ou não, envolvem muitos indicadores, envolvem muitos apontamentos, né? Ela tem que saber quais são os custos dela, quais são as despesas. Seja você que empreende com serviço, seja você que empreende com produto. Você tem que saber quais são os seus custos e quais são as suas despesas, pois só assim você vai saber qual é o seu verdadeiro lucro. Por quê? Ela não lucra e ela sangra o próprio negócio dela, colocando tudo no próprio bolso. E aí o que acontece? O que eu vejo muito, né, falando de quem vende produto. Vou dar um exemplo de quem trabalha com bolos. Vamos supor, bolos de pote. A pessoa recebe um valor para poder fabricar 300 bolos de pote, né? Ou seja, ela pega aquele valor já, os 100% ou 50%, e paga as contas de casa. Só que ela tem que fabricar aqueles bolos para entregar. E aí o que acontece muito? Ela pega às vezes o cartão de crédito pessoal para comprar o produto para fazer o bolo. Embolou tudo. E aí quando ela vê, ela já embolou as despesas pessoais com as despesas da empresa. E aí chega no dia de entregar os 300 bolos, ela não tem aquele dinheiro para fazer os bolos. Eu vejo muito isso. Isso é muito comum. Então, primeira coisa, você misturar o famoso pessoa jurídica com pessoa física. Esse é o mal. E todo mundo que está começando faz. Isso é muito comum. No início, realmente. No início. Então, assim, vamos ser realistas, né? 99% de quem empreende começa misturando pessoa física com pessoa jurídica. Sim. E aí vem o questionamento. O que fazer para não misturar a pessoa física com a pessoa jurídica? É você entender realmente quais são os seus custos. Porque quando você sabe quanto que você vai precisar para poder ou fazer aquele produto ou oferecer aquele serviço, você consegue tirar a parte para você
E o que sobrar, você vai conseguir entregar o seu produto ou aquele serviço sem comprometer a sua própria renda. Porque ter essa clareza no início, e normalmente, né, o que é mais comum, a pessoa ela começar a empreender, normalmente ou de uma oportunidade ou até de uma necessidade. Exato. E aí ter essa clareza no início, às vezes a pessoa até tem. Mas ela, além dela ter clareza, ela também não tem de onde tirar. Aí fica aquela coisa, né? Não tem. Mas o quão antes a pessoa consegue ter essa clareza, né? É super importante realmente para que ela consiga enxergar, né, ali o dinheiro. Senão ela vai fazendo esse dinheiro girar e ao mesmo tempo ela não enxerga. Olha, esse mês eu tive X de lucro. Ou eu não tive lucro. Ela não consegue saber. Nem se a empresa está bem das pernas, porque às vezes ela está trocando ali 6 por meia dúzia e não sabe. Exatamente. Né? Porque os números costumam dizer que os números não mentem. Não. Números não mentem. Eu falo que dados não mentem. Dados não mentem. Se você pega o seu extrato do banco e você transforma ele em clareza, em dados, você vai saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Então, toda pessoa que chega para mim e fala assim, Regiane, eu não sei para onde está indo o meu dinheiro. A primeira coisa que eu falo é, vamos pegar o seu extrato do banco? Vamos classificar linha por linha? Fast food, alimentação, escola, despesa com educação, vamos classificar. Depois que você classificar linha por linha do seu extrato do banco, coisa simples, você pode fazer isso num bloco de notas, num caderno, num Excel. Depois que você classificar, você consegue ter a clareza. Então, hoje chegam muitos clientes para mim que eles falam assim, Regiane, eu não sei para onde está indo meu dinheiro. Quando eu olho, 50% é iFood, os outros 50%... E a pessoa se assusta, né? Se assusta. E eles ficam assim, meu Deus, eu acho que vale mais a pena eu contratar alguém para fazer comida para mim. Porque hoje, mobilidade, né, transporte, serviços por aplicativo, gasta muito. E a alimentação. Então, se você de casa aí é uma pessoa que você gasta muito com alimentação e transporte, pega o seu extrato, pode detalhar para ver quanto que você está gastando. Porque a partir do quanto que você gasta, você consegue tomar outras frentes. Sim. Você consegue pensar. Só que para isso você precisa ter dados. Porque... eu não sei para onde está indo o meu dinheiro, mas quando você tem essa resposta, você pode falar, então eu preciso pedir menos iFood, eu preciso... E isso até leva a outras escolhas melhores, né? Porque você vai economizar dinheiro, comer melhor. É a vida corrida que a gente leva, né? É a vida corrida que a gente leva. E a gente vai sem perceber, usando... Hoje a gente tem facilidade do carro de aplicativo, então às vezes você tá ali, só que você vai usando aquilo quase que diariamente. Exato. Então vai de pouquinho em pouquinho ali, né? É o famoso que a gente fala, quando você olha o seu cartão de crédito, quando você pega o seu extrato, de 5 em 5 virou 5 mil. Jesus... Não, e cartão é isso, né? E você olha assim e fala, meu Deus, eu não posso ter cartão de crédito. Mas por quê? Porque você não é educado financeiramente para ter um cartão de crédito. Eu vejo muitas pessoas que têm 3, 4 cartões de crédito. Quando eu olho isso, eu já falo, corta. Acabou. Você precisa ter no máximo 1 ou 2. O cartão de crédito, ele é visto muito como vilão para muitas empreendedoras. Só que o cartão de crédito, ele pode te dar muitos benefícios. Ele pode te dar milhas, pontos, enfim, você consegue converter isso em benefícios para você, né? Só que você tem que saber usar o cartão de crédito. Se você não souber usar isso na empresa ou na sua vida pessoal. O que eu vejo muito são empreendedoras abrir um MEI, vai lá, pega um cartão de crédito e começa a usar na vida pessoal. Porque geralmente o cartão empresarial ele vem com limite um pouco mais alto. Né? Então você pega o cartão empresarial e começa a luxar. Que é o que a gente fala. E assim, né? É um cartão de crédito. Você tem que trabalhar com aquilo ali sabendo que isso não é um voucher, um saldo que eu tenho para gastar. Essa conta vai chegar. Exatamente. Porque ela vai chegar. Eu falo muito que o cartão de crédito ele é um empréstimo. E ele é o pior empréstimo com juros mais altos que você pode enfrentar aí pela frente. Porque o cartão de crédito, o banco te dá aquele crédito, mas você tem que pagar. Isso. Só que os juros dele é muito mais alto do que de um empréstimo. Muito mais alto. Então, assim, ele é benefício.
Ele é válido, desde que você tenha uma educação financeira para poder utilizar, principalmente dentro do seu negócio. Se você não tiver essa educação financeira, não tem cartão de crédito sem limite que vai resolver sua vida. Muito pelo contrário, né? Vai fazer o efeito contrário. O crédito vai se tornar uma dívida e não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Use conscientemente. Algo que é muito importante também, e que muitos empreendedores têm essa dor, é de não conseguirem crédito, né? Na verdade, não formarem uma reserva financeira, tanto para o seu negócio, mas às vezes a gente percebe que isso é uma raiz que vem lá da vida pessoal, né, da pessoa. E tem muito a ver com o que você falou, porque a partir do momento que a pessoa identifica onde está indo esse dinheiro dela, ela consegue tomar atitudes em prol de mudar e consegue ver o dinheiro sobrar onde antes faltava, né? Como que normalmente a pessoa que hoje, falando aqui da realidade, né, Regiane, de muitas pessoas, hoje a gente percebe que o nosso poder de compra, infelizmente, reduziu muito. Muito. Né? Independente de negócios, aí eu tô falando de Brasil, a gente percebe que a gente vai num mercado, por exemplo, você ia num mercado com R$100, vamos botar, sei lá, você comprava aí umas 3 sacolas e comprava, de repente, você passava aí até semana com aqueles R$100. Agora... Hoje, se você for ao mercado com R$100, você volta com uma sacolinha, com um pote. Se tem pote de café, já é quase 50%. E você não passa mais a semana. Não tipo, passa. Você acabou, porque o poder de compra realmente reduziu muito. É possível hoje, com a realidade, assim, de muitas pessoas, né, empreendedores que estão começando, ou seja, que não tem muito crédito na praça, que tem família. Qual a dica que você dá hoje para que essa pessoa comece a formar uma reserva financeira? Perfeito. Primeira coisa é fazer essa clareza, esse estudo de para onde está indo o meu dinheiro. O que eu ouço muito é, como que eu posso fazer uma reserva de emergência se o que eu ganho não dá nem para pagar as minhas contas? A vida é uma emergência também. A gente vive em emergência 24 horas por dia. Oh, meu Deus, é verdade. E o que eu mais ouço como que eu posso montar uma reserva de emergência se o que eu ganho hoje não paga nem as minhas contas? Isso. Eu falo, primeira coisa, a gente precisa entender quais são as suas contas. Porque eles falam assim, eu não tenho onde enxugar. Primeira coisa, né? Só que a reserva de emergência, ela é um investimento, tá? E hoje você pode investir com R$5, com R$10, com R$2. Existem N formas, N contas bancárias hoje, onde você pode fazer um investimento ali a partir de 50 centavos. De multiplicar aquele recurso, né? De multiplicar aquele recurso. Então, sempre quando as pessoas chegam e falam assim, eu não sei por onde começar a investir, o meu dinheiro não sobra. Eu falo, primeira coisa, vamos analisar para onde está indo o seu dinheiro. Segunda coisa, o que você compra para você durante o mês? Será que você não compra nada? Nem uma blusinha? Aquela famosa blusinha que a gente adora? Poxa, uma blusinha. Quantas blusinhas você compra no mês? Está comprando 2, 3? Vamos deixar de comprar 2, 3 e comprar uma? Então, assim, o investimento, ele tem que vir como prioridade. Que é o que a gente sempre fala de... Muita gente confunde primeiro eu, depois as dívidas. Só que... Primeiro eu mesmo. Primeiro eu mesmo. Só que, no caso do investimento, primeiro o investimento, depois as minhas contas. Que seja R$5 da sua conta bancária. Você vai pegar R$5 e vai jogar para uma reserva. De 5 em 5, você vai ver aquilo dali se multiplicando. E é muito legal quando eu recebo mensagens assim, meu R$5 virou R$7. Eu fico tão feliz. Eu fui dar uma palestra numa escola para crianças do 6º ano. E eles mandaram mensagem para as professoras depois falando: tia, fala para aquela moça que foi lá conversar comigo que meus R$1 virou R$2. Que legal, que meus né? R$3. Então, assim, a gente tem que levar isso para nossa vida, para nossa empresa, principalmente para dentro do nosso negócio, né? Então, quanto que o seu negócio fatura hoje? Você tem que ter a sua retirada de Prolabore, mesmo que seja um mínimo, principalmente se você depende do seu próprio negócio para sobreviver. Então, você vai fazer as suas retiradas para pagar as suas contas e você não pode deixar esse caixa zerado.
O que sobrar no caixa, você vai guardar numa reserva de emergência, que seja R$50, que seja R$20. O que você conseguir. É o que você conseguir. O que a gente tem que colocar como mentalidade é que é possível começar com pouco. Quando você coloca na sua mente que para você investir, você não precisa do muito, porque você vai plantando ali de grão em grão. Isso. Daqui a pouco aquilo vira uma fazenda. Então, a gente tem que mudar a nossa mentalidade de que investir é para rico, que investimento não é para você, que quem investe é só quem tem muito dinheiro. E são coisas que realmente estão no senso comum, né? E aí aquilo, a pessoa fica adiando porque ela sobrou ali R$50, sobrou ali R$100, e ela não enxerga que isso pode ser multiplicado, porque isso todos os meses, né? Pode ser multiplicado. E aí acaba que ela não só não investe, não faz a reserva, gasta aquele dinheiro, não vê para onde foi, e tá sempre ali andando em círculo, né? Por conta desse senso comum de que isso é coisa para quem tem dinheiro, isso é coisa para quem já é grande, às vezes por uma falta de conhecimento ou por um próprio autossabotamento mesmo, de a pessoa não vê ali, arruma alguém para ajudar, arruma uma forma de gastar aquele dinheiro realmente. Exatamente. Tipo, de não guardar, né? E é muito bacana, como você falou, depois que a pessoa muda essa chave na cabeça dela, como ela tem acesso a uma outra realidade e começando com pouco. O importante é começar. O importante é começar. Né? Eu sempre falo assim, hoje as famílias brasileiras, 80% são endividadas. E sempre chega questionamento assim, eu ganho um salário mínimo, tenho 4 filhos, pago aluguel, como que eu vou investir? Eu não consigo investir. E eu uso a frase de que na nossa vida a gente tem 2 opções. Ou a gente gasta menos, ou a gente ganha mais. E quando eu falo em ganhar mais, você é bom em alguma coisa. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer de bom para você rentabilizar isso? Você sabe dar dicas? Vai dar uma consultoria. Você sabe gravar vídeo com celular? Vai virar um filmmaker. Você sabe fazer bolo? Vai fazer bolo de pote. Então, assim, não é desculpa você ganhar pouco, né? E não conseguir guardar que seja 50 centavos. Claro, às vezes vai sobrar R$50, você quer levar seu filho no shopping, você quer comprar uma pizza pro seu filho. Mas como é a sua mentalidade de empreendedora hoje? Você quer ficar ali no inho, como eu sempre falo? Ou você quer sair de empreendedora e virar uma empresária? Essa virada de chave de mentalidade que a empreendedora hoje tem que ter, né? Quanto mais eu fizer, quanto mais eu aprender, eu vou conseguir dar uma dignidade melhor, uma liberdade financeira para o meu negócio e para a minha família. Isso que você falou é muito interessante, porque de fato, como a gente falou aqui, o poder de compra no Brasil está bem reduzido e as coisas não estão fáceis. Isso a gente já sabe. Agora, a gente tem 2 caminhos. Ou aceitar isso e saber, vai tudo de mal a pior mesmo, não tem outra alternativa para mim. Ou, como você falou, multiplicar essas formas de ganho, porque isso é algo que é como se fosse uma barreira cultural aqui no Brasil, porque às vezes a pessoa ela tem ali o seu trabalho, CLT que seja, ou tem a sua atividade mesmo de empreendimento ali. Mas ela precisa enxergar outras formas. Enquanto aquele negócio não prospera, ou tá ali respirando por aparelhos, vai crescer, você tá ali investindo, tá acreditando. Mas há fases, né? Há fases. Então, existe a fase que a pessoa vai renunciar, né? Ali, de repente, vai... Olha, eu vou fazer tudo o mínimo, agora realmente é essa estação, entendeu? Olha, eu vou fazer tudo o mínimo, que é o que dá. Mas isso vai ser uma estação, eu não vou viver assim. Porque às vezes a pessoa fica com aquela mentalidade, eu prefiro... só se vive uma vez, né? só se vive uma vez. É a única vez que a gente vai viver duro, poxa, não dá, né? Só se vive uma vez. Mas dá pra gente equilibrar ali, né? Multiplicar os recursos que a gente tem e ver outras formas de ganho, porque, como você disse, sempre tem algo que a gente pode fazer para aumentar a nossa renda. Sempre tem. Tipo, são coisas que às vezes a gente não percebe, mas às vezes as pessoas ao nosso redor enxergam isso,
mas você pensa assim, não vai dar certo. E muitos empreendimentos nascem assim, né? Nascem Às assim. vezes uma atividade que a pessoa vai fazer Verdade. fora ali, extra, e dá certo, e ela vê que aquilo ali realmente coloca dinheiro no bolso E dela. assim, literalmente, quando a gente fala do que você é bom, é tudo mesmo. Eu brinco que, assim, os conselhos da minha avó poderiam ser vendidos. Sabe? Porque hoje tem muitas formas de você ganhar dinheiro. E a empreendedora, ela tem que ter isso na mente. Se esse negócio aqui não der certo, eu vou pro outro negócio, e eu vou pro outro negócio, e eu vou pro outro negócio. Eu falo que tem muitas formas da gente ganhar dinheiro e resolver problemas. Quando você resolve o problema de alguém, você acha o que você é bom. E isso pode ser de diversas Tudo. formas. Pode ser desde o conhecimento, a um serviço, a um produto. Tudo. Você não sabe, adoçar né? a vida de alguém, ensinar alguém, tudo. E hoje, como o mercado é digital, principalmente, vários e-books aí, às vezes você pode lançar um e-book a R$5 de como tocar violão. É real. E milhares de pessoas vão comprar como tocar violão. Mercado, né? Hoje esse é o mercado, esse mercado das mentorias, dos cursos, do conhecimento, que era algo que anos atrás, assim, quando se falava sobre negócio, você pensava ou um produto físico, né? Ou um serviço. E aí, quando a gente pensava sobre serviço, era uma faculdade que era presencial apenas, era ali um serviço de cabelo, era essas coisas. Hoje não, hoje esse campo ele está absurdamente diverso. Então, se a pessoa de fato quiser se lançar, né, e enxergar formas de multiplicar o recurso, ela vai enxergar. Agora, é claro, isso vai dar trabalho, né? Isso vai dar trabalho. Dá um trabalho. Eu acho que nessa minha fase, quando eu contei, né, que eu comecei com 14 anos, eu acho que eu fiz tanta coisa. Eu acho que eu toquei em festa como DJ, nem sabia, mas perguntaram se eu sabia, porque toda festa de família eu botava uma playlist legal, me pediram, toquei numa festa da igreja católica. Pros senhorzinhos. E botei músicas dos anos 60, ganhei ali R$50, fui. Fiz artesanato, fiz trufa, vendi empadão na faculdade. Ou seja, tem várias empreendedoras dentro de você. Tem várias empreendedoras dentro de mim. E é isso que a gente tem que ter nessa mentalidade. O que você pode fazer para ganhar dinheiro? Eu vejo muitas clientes que chegam sem saber fazer nada. E elas saem dali como ótimas empreendedoras. Porque eu falo, mulher, você sabe fazer alguma coisa. O que você é boa? Você é boa em fazer bolo? Então vamos fazer bolo. E é aquilo, né? Às vezes a pessoa, naquele momento, pode não ser boa. Assim, porque a gente recebeu, inclusive, aqui... Exatamente. A gente recebeu aqui, inclusive, uma das empreendedoras que a gente recebeu, e hoje ela tem docerias. Ela conta que ela começou, no trabalho dela CLT, ela precisava pagar a faculdade e ela começou a fazer bolo de pote e viu receita na internet. Ou seja, ela não começou fazendo algo muito bem. Mas ela enxergou que aquilo ali poderia colocar dinheiro no bolso dela e foi se aperfeiçoando naquilo. É de fato a mentalidade de não dar desculpas, mas de tornar a sua dificuldade uma forma de você prosperar. Tipo, de fato. E isso não é sobre condição financeira, da família de origem que você tem. Do quanto estudo você teve numa escola de qualidade. É claro que todas essas coisas colaboram muito para que a gente tenha uma mentalidade de sucesso. Mas a forma com que você enxerga os desafios que você tem na vida e como você os transpõe faz total diferença. Porque senão a gente não veria, né, tantas pessoas geniais em diversas áreas do empreendedorismo, às vezes até do esporte. E quando você vai ver a trajetória dessa pessoa... o cara é atleta hoje, não tinha nem um tênis para correr. Tipo, a gente vê essas histórias se repetindo, né? O local de onde você veio não pode te limitar. Todo mundo que foi nascido e criado comigo não seguiu o mesmo caminho. Tá tudo bem. Mas você vai seguir o seu caminho. Se você foi destinado a prosperar, você vai prosperar. Desde que você queira. E de isso ser, né, Regiane, como você disse, você olhou para sua família e você identificou, essa não é a realidade que eu quero viver. E com todas as razões, de repente, para poder continuar vivendo aquela realidade, né? Porque você teve a questão do luto ainda ali na fase da adolescência, ou seja, algo muito difícil que você viveu na sua vida pessoal,
Mas ainda assim o desejo de não viver aquela realidade, de viver uma realidade diferente, de acessar lugares diferentes, de sonhar, foi maior. E eu penso que é isso que nos motiva, né? O sonho é você, às vezes, olhar para sua família e enxergar, cara, o meu negócio é a esperança da minha casa, é a esperança da minha família. Então vai valer a pena eu, de repente, abdicar de um prazer, financeiramente falando, né? Momentâneo agora, para conquistar aquele sonho que eu tenho, para fazer a minha empresa crescer, para o meu negócio avançar. Então, isso é uma questão de mentalidade e que não pode, de maneira nenhuma, ser ansiosa. Não porque pode. A prosperidade, né? A prosperidade, principalmente quando a gente fala sobre finanças, é o tempo. É o tempo que vai fazer multiplicar aquele recurso, é a constância, né? Porque de nada adianta você guardar ali 1, 2 meses. Você começou muito bem. Aí depois chega Natal, Ano Novo, você desandou tudo, reserva, que era emergência, todo mês você tem emergência, pegou e gasta tudo de novo. É de fato uma reeducação. É uma reeducação. Né, financeira que a pessoa precisa ter ali na sua mente. E conforme assim, o que você falou é muito importante, porque o que vai fazer você prosperar é a constância. Não adianta você colocar hoje, amanhã e mês que vem você não colocar. Por quê? Você vai ver que é o que a gente chama de juros compostos. Os juros compostos que dá essa alegria que as pessoas tanto falam dos meus R$5 virar R$7. Né? Então, você vai colocando 1, 2, 3, 4, daqui a pouco os 5 virou 10. Só que você tem que colocar um todo mês. Isso. Né? E assim, realmente é muito difícil você abdicar de muitas coisas quando você está num meio onde todo mundo está indo para o caminho inverso. Eu vivi muito isso na minha juventude, na minha adolescência, onde eu estava saindo para trabalhar às 5 da manhã e os meus amigos estavam chegando de festa. Aonde eles iam para a noite e gastavam com combos. E eu falava, gente, isso vai dar problema. Lá na frente isso vai dar problema. E eles hoje ficam rindo. Eles, caramba, gente, se eu tivesse te ouvido... Eu falei, tá vendo? Só que cada um tem o seu caminho. Cada um escolhe a sua trilha. Né? Então, quando você fala de abdicar, é exatamente isso. Vai estar todo mundo indo pro Chile, na neve, e você vai estar aqui. Mas daqui a pouco, você pode ir também. É você saber esperar o seu momento, o que é muito difícil. As pessoas hoje desistem, principalmente falando de empreender, porque elas acham que vão ficar ricas, milionárias da noite pro dia. E é por isso que as pessoas caem em tantos golpes hoje, porque é essa promessa, né? Do enriquecer em pouco tempo. É o sonho das pessoas, gente, enriquecer. Não existe. A não ser que você faça dancinha. Vai que, né? Mas é um caso em... E milhões. Exatamente. Então, assim, é o tempo. O tempo, ele vai levar você a tão sonhada liberdade financeira que você quer. Desde que você tenha calma e muita paciência. É o famoso de grão em grão, né? A galinha enche o papo, é isso. Verdade. Mas tem que ter ali o teu grãozinho, não desistir, acreditar e priorizar, né, essa organização, porque, de fato, é o que vai fazer a engrenagem girar, as coisas se sustentarem e é aquilo, como você falou, as pessoas vão estar indo para o Chile e você vai estar em casa. Mas que bom vai ser o prazer de que quando você for, seja lá para onde for, você não está com a corda no pescoço. Exatamente. Porque não é só sobre ir ou desfrutar, é como você faz isso, né? Porque hoje em dia, na sociedade que a gente tem de consumo, etc e tal, a gente vê tantas pessoas que o Instagram hoje em dia, gente, todo mundo é rico e no Instagram. E tudo é permissão, né? Eu vou me permitir. Você vai se permitir. Você vai se permitir e ficar endividado. Você vai se permitir. Não, porque a minha permissão hoje me deixou comprar uma viagem. Vai lá, quando você voltar, você pensa. E é uma questão de equilíbrio, porque hoje, quando você vê questão no Instagram, principalmente para empresas, nenhuma empresa é quebrada, nenhuma empresa, porque ninguém mostra as suas dificuldades. Não. E eu já vi pessoas, né, às vezes com uma empresa que, se você olhasse lá as redes sociais, etc e tal, tá bombando no seu melhor momento, em 2 meses quebrou. Ou seja, né? É claro que as pessoas não vão ficar mostrando, expondo as suas desgraças, mas eu digo isso aqui para que cada um saiba que todos têm dores. Todo empreendedor, toda empreendedora tem dores. E vai ter ali a sua renúncia momentânea, visando algo maior. E vale a pena, porque quando você for desfrutar, e todo mundo poupa e planeja para que isso aconteça, você não vai fazer isso com dor.
Tipo, você vai lá naquela viagem, né? Pensa que vai passar o cartão, ou vai... Pô, caraca, quando eu voltar, meu amigo... Você, tipo, não pensa quando você voltar, porque quando você voltar... Vai primeiro, depois isso. Mas olha que incrível você poder fazer isso em paz. Exatamente. Né? E é isso que a organização financeira proporciona. A organização e o orçamento e o planejamento. Hoje, muitas clientes, quando elas me procuram, não é mais porque elas estão endividadas. É porque elas querem se planejar para realizar sonhos. Então, as suas metas, elas têm que ser de curto, médio e longo prazo. O que você quer para daqui a 6 meses? Vamos juntar? Que seja 50 por mês para daqui a 6 meses? O que você quer para daqui a 1 ano? Vamos organizar para você realizar. É uma viagem? Vamos organizar. Tem como passar no cartão, parcelar? Quando chegar daqui a 1 ano, sua viagem está paga? Olha que maravilha. O que é o longo prazo? É sua aposentadoria? Você quer comprar uma casa? Então, hoje, meio que essa virada de chave de mentalidade, que eu falo muito pelo Insta também, é você não pensar só no seu endividamento, mas sim no seu planejamento. Porque até para quitar as suas dívidas, você tem que se planejar. Tem diversas formas, diversas estratégias de você quitar essas dívidas. E isso também requer um planejamento. Incrível. Então, eu queria fazer uma última pergunta aqui. Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu queria pedir para que você, Regiane, nós estamos chegando ao final, né? Passa muito rápido, né, gente? Muito rápido. Muito rápido. Mas queria que você desse uma dica, se você pudesse dar uma dica, né, para as empreendedoras que estão aqui com a gente, nos assistindo, preciosa, né? Essa pessoa começou ali o seu negócio e ela quer crescer financeiramente. Você já deu aqui várias, né? Mas o que você considera hoje fundamental e mais importante para a pessoa que está começando e que ela tem que fazer religiosamente ali e que, de repente, Regiane, ela possa fazer sozinha, né? Porque o que é interessante a gente dar dicas aqui para vocês dessa forma? Nem sempre você vai ter que contratar uma pessoa de cara, né? É claro que isso depois passa a ser uma realidade mesmo. Mas essa pessoa que começou ali e ela hoje é sozinha no seu negócio. É o que a gente fala de eu presa. Eu tudo. O que hoje ela pode fazer, ela mesma, né? Para se ajudar a se organizar dentro desse início e já prosperar nesse primeiro período, né? De empresa que é o mais difícil. Até que ela comece a contratar e tudo mais. O que você diria para essa empreendedora? Perfeito. Então, assim, para você que está começando hoje, para você que está no início, primeira dica, não desista. Você vai quebrar 1, 2, 3, 4. A ideia é que você não quebre. Mas se você quebrar, não desista. Os principais empresários multimilionários quebraram mais de 10 vezes. Então, primeira dica, não desista. Segundo, sua mentalidade tem que sair de empreendedora e ir para empresária. Mais chique, né? Mais chique, outra coisa. Olha, isso vira a chave de muitos negócios. Vou dar um exemplo. Você é cabeleireira. E o que você tem? Eu tenho um salão de beleza. Não, você é empresária do ramo da beleza. Quando você fala isso, a sua mente entende que você tem um negócio muito mais próspero, né? Então, falando de mentalidade, se veja como um grande. Por mais que você tenha uma barraquinha na esquina da sua casa ou na sua garagem, se veja como grande. Porque quando você se ver como algo maior, as pessoas te consomem como algo maior, né? Então, por mais que você seja pequeno, se você se apresentar para as pessoas como algo maior, as pessoas vão comprar e automaticamente o seu faturamento muda quando você muda esse posicionamento, tá? Então, não tenha medo e se veja como algo maior. Terceiro, controle todos os seus custos, seja você de produto ou de serviço. Saiba exatamente quanto que você gasta para oferecer o seu produto ou o seu serviço, tá? Porque quando você sabe exatamente o que você vai gastar, caso você receba um pagamento antecipado, você não vai botar o pé na jaca e vai gastar todo o dinheirinho. Então, assim, se antecipe ao problema. Pegou algum valor para comprar algum produto ou para prestar algum serviço, quanto que daquele valor você tem que guardar para poder oferecer aquilo que o seu cliente pediu. Se você seguir essas 3 dicas, não tem como o seu negócio dar errado.
Porque você vai ter a sua mentalidade, você vai ter o seu planejamento, né? E aí você vai prosperar. Não tem como dar errado. Já deu certo. É só sucesso. É só sucesso, esqueça tudo. E eu creio nisso, muito forte. Isso que você falou é muito importante, porque a forma com que a pessoa se enxerga define muita coisa, né, Regiane? Define. E às vezes a pessoa tá ali no começo e todo mundo tem um começo. E ninguém começa grande. Não. Mas a forma com que você se enxerga, né, define certamente onde você vai chegar. O lugar que você é capaz de alcançar. Regiane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui compartilhando toda a sua experiência, né, profissional, as empresas que você tem auxiliado. Inclusive, queria que você falasse aí das suas redes. Você que deseja acompanhar lá a Regiane, na rede dela, ser cliente da Regiane. Fala, Regiane, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu tô precisando prosperar. Segue ela nas redes sociais e também aqui embaixo, inclusive, vai ficar certamente não só o perfil da Regiane. Queria que você se despedisse também falando um pouco do trabalho que você desenvolve, Regiane. E você já se inscreva, não termine esse episódio sem se inscrever no nosso canal, curtir esse episódio e encaminhar para aquela empreendedora que você sabe que está precisando parar de respirar por aparelhos na sua vida financeira e prosperar de uma vez por todas. Perfeito, Mai. Primeiramente, eu agradeço novamente. Eu espero que todas as dicas, tudo que a gente conversou aqui, possa entrar realmente na sua mente, no seu lar e no seu negócio. E que você realmente se veja como próspera, como um abundante. Porque, principalmente, Deus nos fez para sermos prósperos e abundantes cada vez mais, né? Então, falando sobre o meu negócio, né? Regiane Barbosa e Farol Consultoria. Né? Nós ajudamos não só pessoas físicas, como também quem está começando um negócio ou quem já tem um negócio, né? E quer aprender mais sobre finanças. E se você não sabe no que você é bom, nós também temos essa ajuda, essa mentoria de negócios para ajudar você talvez a tirar o seu sonho do papel, a desenvolver uma mente empreendedora também. Olha que incrível, ou seja, a solução da tua vida está aqui na tua frente. Que bacana. Essa parte eu nem sabia, inclusive, coisa linda, Regiane, que bênção. Então, segue lá, Regiane, segue a gente nas nossas redes sociais e seja plena. Hoje você recebeu a chave do sucesso, eu tenho certeza que já deu tudo certo. Muita prosperidade, muita abundância na vida de vocês. Coisa linda. Muito obrigada, Regiane. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal e até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.